Muito bem, muito bem. Hoje a gravação que vai durar cerca de 60 minutos, não é? É, Já pego aqui, e sem pausas dessa vez, não é? Já pego aqui o dicionário e vou abrir na página da palavra em questão. Qual é a palavra? Conforme está no título, a palavra é presunção, não é? Vamos aqui ver aqui no dicionário presunção. Vamos ver o que tem aqui em relação à presunção para começar e tentar terminar esse discurso, essa, esse exercício aqui, não é? Vamos lá. Presunção. Tem aqui o verbo presumir, mas enfim, presunção. Do latim presumptione, do latim, ato ou efeito de presumir-se, opinião ou juízo baseado nas aparências, suposição, suspeita. 3. Vaidade, orgulho, pretensão, né? Presunção e água benta, cada qual toma a contento. Do jurídico é consequência que a lei deduz de certos atos ou fatos, né? E que estabelece como verdade por vezes até contra prova em contrário. Até contra prova em contrário. Confere indício. Presunção, né? Indício. Tem uma palavra final aqui, indício. Vaidade, orgulho, pretensão. Presunção, né? É a palavra que é muito bem-vinda, no contexto da filosofia oriental, não é? Presunção. Estou aqui com o dicionário aqui, o, o nosso velho e bom, o Aurélio, né? Esse calhamaço aqui. Claro, mencionando também outro dicionário que é do Antônio Ruais também, que talvez deve ter bebido também nesta fonte do Aurélio e ter feito um dicionário ainda mais amplo, né? Creio eu, não tenho essa certeza, mas acredito que seja assim. Mas enfim, eu tenho esse dicionário que é o tradicional dicionário Aurélio, novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Hoje em dia, né, com a internet, né, nem é necessário tanto uma ferramenta assim, né? Mas enfim, vamos lá ao assunto, né, que é a presunção, que é o ato ou efeito de presumir-se, né? O ato ou efeito de presumir-se. Julgar-se, supor-se, pretender-se. Quanto a mim, já não leio romances, mas que são a história, a filosofia, senão outras tantas ficções, e talvez mais ousadas, porque se presumem de alicerçadas no real. Ciro dos Anjos, nossa, que, que frase complexa. Presumir-se, julgar-se, supor-se, pretender-se, não é? Presunção é uma palavra muito bem-vinda aqui no contexto da filosofia oriental, né? De quem está aí na busca da pedra filosofal, na busca do suprassumo da filosofia, não é? Eu queria partir eu estava pensando hoje de manhã e pensei em 3 detalhes, espero que eu consiga me lembrar. Desses 3 detalhes para falar da presunção. Primeiro detalhe em relação à presunção. A presunção é a ilusão, né? É a ilusão da mente da pessoa que é
que é uma pessoa que teve, vamos dizer assim, a felicidade de ter nascido como ser humano para, não é? Nasceu como ser humano para, enfim, para sair do sofrimento, vamos dizer, é chamado de. É um processo de milhões e trilhões e quatrilhões de anos, né? Zilhões, vamos dizer assim, de anos, em que a minha existência é uma existência de sofrimento, né? É um sofrimento, é um sofrimento constante, né? De bilhões e milhões de anos. E também é um sofrimento, como se fosse uma roda que gira incessantemente, né? Sem ter começo nem fim. Por que que é comparado à roda que gira, né? Imagina uma roda, por exemplo, uma roda gigante que vai da superfície, né, da terra, né, do chão, e vai até lá em cima, mas depois volta, não é verdade, para a superfície e sobe novamente, não é? O giro, né, a roda, ela simboliza muito bem esse sofrimento, né? O sofrimento como gira, a roda gigante, ela gira. Você entra na roda gigante, aí você sente aquela emoção da roda gigante subindo até aquelas rodas gigantes enormes assim que a gente vê mundo afora, não é? E a gente chega lá no topo né? E aí tem uma visão do horizonte, né? Uma visão linda e maravilhosa, não é? Porém, a roda, o veículo em que a gente está, né, na roda gigante, vai retornar à superfície da Terra, né, ao nível do chão, que é o nível que não tem graça, né, que não tem nenhuma graça, nenhuma alegria, não é verdade? Então, o que é essa presunção, no caso, né? O que é essa presunção, né? Aqui, ó. Ter presunção ou vaidade, arrogar-se, vangloriar-se, né? Por exemplo, aqui tem uma frase aqui, ó. Ter presunção ou vaidade, arrogar-se, vangloriar-se, ter ou formar de si grande opinião ou conceito. Presume de inteligente. Presume de inteligente, né? Quer dizer, a pessoa se acha. Essa é uma expressão que hoje em dia é muito comum. O eu me achar, né? Se acha. Fulano de tal se acha um bambambam, bam, bam, por exemplo, né? Então a presunção a ilusão de que por exemplo, né, um determinado estado de espírito de alegria vamos dizer assim, é uma verdade absoluta, não é? Porém, é mais do que sabido de todos, não é? Que as alegrias nossas duram, como uma ilusão, não é verdade? A ilusão, a gente está tendo uma presunção de que essa alegria é uma alegria que vai durar por bastante tempo. Porém,
esse estado de espírito de alegria já vai sendo invadido, não é? Por uma desconfiança, né? De que essa alegria já vai acabar e a gente vai ter que, vamos dizer, retornar para um local chamado realidade. Me lembrou, aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso, que é a música a Sampa do Caetano Veloso. Então a gente volta para a realidade, não é? E a gente, mesmo assim, a gente continua com essa presunção, não é? A presunção, ela, mesmo voltando para uma realidade chata, não é? A gente tem essa presunção de que, de que a presunção de que no próximo momento vai ter alguma coisa boa, alguma coisa prazerosa, alguma coisa alegre, alguma coisa que tira, vamos dizer assim, essa angústia mental, vamos dizer assim, esse medo o medo do estresse, né? O medo da raiva, o medo de cair na raiva, né? O medo então é essa insegurança mental, essa vontade de sentir alegria, de sentir prazer, né? De ter aquela sensação de entendimento, né? De estalo, né? Então, o que é essa presunção, né? O primeiro aspecto da presunção que eu estava pensando é que é algo que existe na nossa estrutura mental, né? E também de sensações, sentimental, e de sensações, né? A presunção é uma coisa que é, o assunto para o aspirante, o aspirante que não tem, o aspirante que está do lado de aspirar à verdade. Eu queria estar do lado da verdade, né? Para poder dizer isso de forma mais objetiva, né? Mas infelizmente ainda estou no lado de ser um aspirante, né? Então é bem difícil falar de presunção. Presunção é uma coisa que existe na nossa mente que que busca por exemplo, né? Que busca nas coisas da vida que a gente enxerga e sente, né? Uma verdade, a gente busca a verdade não na verdade, né? Mas na ilusão, compreende? A presunção é isso, essa coisa da presunção que envolve a nossa estrutura mental, né? Vamos dizer assim, conjeturar, supor, né? Imaginar, né? Também tá como presumir aqui, né? Presumir, do latim praesumir, praesumere, tomar antecipadamente, tá aqui, ó, praesumere, tomar antecipadamente, do latim, essa é a etimologia da presunção, né? Então, supor, né? Supor. Então, a presunção o primeiro aspecto, né, da presunção é achar que a vida e todas as coisas que a gente sente na vida, né, é a verdade, né?
a vida, todas as coisas que a gente vê, sente, né? A presunção faz a gente achar que isso é uma coisa verdadeira, né? Todas as sensações que a gente tem nas diversas coisas que a gente faz, né? Vamos tentar pegar exemplos assim mais para todas as pessoas, né? O que é o que é mais comum para todas as pessoas acho que vamos pegar um exemplo que é mais comum para todas as pessoas. O cinema, né? O cinema, por exemplo. O cinema é uma das coisas que eu acredito que seja bastante comum para toda a humanidade, né? Independentemente de classe social, né? É graças à televisão, né? A televisão vai passar muitas vezes algum filme, não é? E a gente entra nesse filme de todas as formas, da forma do suspense, da forma da alegria, da emoção, né? Da ação, do medo até, né? Então a gente quando a gente assiste um filme, muitas vezes a gente realmente é pego de surpresa, né? De calça curta, né? E a gente vive, muito embora, na verdade, o que é o cinema? São atores interpretando, né? Tudo construído, tudo criado, né? Não existe nenhuma verdade assim, assim. Mas enfim, essa ilusão que causa o cinema é justamente porque que a gente se ilude com o cinema, né? Por causa dessa coisa da presunção que existe na gente, né? Se a gente não tivesse essa coisa chamada presunção na nossa estrutura mental, então a gente assistiria a um filme já sabendo que já o filme perde a graça total, porque é tudo construído, tudo artificial, na verdade. São atores interpretando, atores que não choram de verdade, que não têm raiva de verdade, né? São raivas da interpretação cenográfica, não é? Do teatro da coisa, né? Então a presunção é uma coisa que a gente tem para, para ver uma realidade que, na verdade, do ponto de vista de uma filosofia mais profunda, né? Esta realidade que a gente vê e sente não é uma realidade assim verdadeira, né? Digamos que essa realidade que a gente enxerga e sente, né? E tudo mais que a gente sente através de todas as coisas que a gente faz na vida, apreciar arte, apreciar esporte, apreciar o próprio ato de se divertir nos mais diversos hobbies, né? Então isso tudo como é que eu perdi o fio da meada que eu estava pensando? Perdi o fio da meada, mas enfim, eu estava falando de presunção, estava falando dessa coisa enfim, agora me lembrei. Não é essa realidade que a gente pensa que é realidade, não é? A gente vê, por exemplo, muita violência, muito sangue, muita coisa que a gente fica chocado e nem quer ver, né? Por exemplo, se eu falar em latrocínio, é uma coisa que todo mundo vai querer evitar de comentar, de olhar, de pensar, não é verdade? Então, que também faz parte dessa realidade que a gente pensa, né, que é a realidade, né? A guerra, as atrocidades da guerra, né? Um foguete, uma bomba que explode num,
num apartamento, destrói o apartamento e as pessoas, enfim, morrem. Enfim, essa é uma realidade também que está tendo muita guerra aí no planeta Terra. Está tendo guerras aí de Israel e tudo, e os palestinos e Ucrânia e Rússia, etc. Nem é o foco da questão. O foco do meu discurso é em relação à presunção, né? Que é enxergar, a presunção faz a gente enxergar essa realidade da nossa vida como sendo a realidade, a verdade, né? Só que do ponto de vista de uma filosofia mais profunda, não é essa realidade que a gente acha que é realidade, na verdade vamos dizer assim, para não falar direto, é uma realidade provisória. Nas suas consequências mais, assim, mais extremas, né? Essa realidade que a gente vive é uma ilusão, né? É um sonho, muitas vezes um pesadelo, não é verdade? É um sonho, né? Essa vida em que a gente pensa que é verdadeiro, que é real, é uma ilusão, é um sonho, né? Essa é a noção mais profunda do ponto de vista da filosofia oriental. Só que essa noção é uma noção muito difícil, né? De sentir, né? Principalmente para quem você e eu que somos aspirantes à pedra filosofal, né? Nesse contexto da busca filosófica, aspirantes ao suprassumo da filosofia, você e eu, enfim, vivemos esta realidade e esta realidade é tudo que a gente sabe, não é? A realidade da alimentação, a realidade do sono, né? A realidade do... que mais? Alimentação, a realidade dos nossos bens materiais, dos mais diversos, né? A realidade do amor, né? Do relacionamento, né? A realidade de eu me sentir bem perante a sociedade, de eu me sentir um cidadão assim que se destaca na sociedade, né? E, enfim, eu estava me falando da realidade de uma pessoa enfim, que trabalha, estuda e dorme, né? Pra, no dia seguinte, trabalhar, estudar e depois chegar em casa e descansar e dormir, né? O que não é uma realidade de todas as pessoas no globo terrestre, não é? Imagina uma pessoa que vive no cárcere, vive presa. Ela está presa num cárcere que ainda por cima é lotada. O cárcere é lotado, é cheio de criminosos e não tem espaço nem para o fulano, né, se deitar, né, no presídio, na prisão, né? Porque não tem espaço. Os presídios são superlotados, então tem que fazer um esquema. Eu não sei como é que é esse esquema, porque eu nunca fui preso também, né? Mas deve ser alguma coisa realmente de uma relação de poder também, né? O camarada que tem mais poder no meio dos criminosos, ele vai ter o direito de se deitar no chão para poder dormir. E os outros presos, é uma realidade que eu estou falando, né? A pessoa cidadão não vai querer nem ouvir sobre isso. Muitas vezes a pessoa vai encerrar de assistir ao meu vídeo por conta de eu tocar em coisas
muito chocantes para o cidadão comum, não é verdade? É que talvez a minha formação também vem muito da arte, né? De uma arte mais chocante mesmo, né? Ousada. Eu bebi muito dessa fonte, vamos dizer assim. Então o meu discurso acaba tocando em coisas que muito até muito fortes, né? Para uma criança, não sei o quê, né? É muito adulto demais nesse sentido, né? O meu discurso, a minha formação. Mas eu estava me referindo ao primeiro aspecto da presunção, que é essa ilusão em relação à verdade, né? A presunção não faz a gente enxergar a verdade, né? A presunção cria verdades, né? Cria verdades no meio de ilusões, né? O que é a ilusão? A ilusão é tudo que a gente sente aqui nessa vida. Tudo aquilo que a gente pensa que é a verdade, na verdade, é ilusão. Isso do ponto de vista, como eu falei, de uma filosofia oriental mais profunda, né? Com mais estudos, vamos dizer assim. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, né, da presunção, esse dicionário aqui está pesado aqui no meu colo, mas tudo bem. O segundo aspecto que eu estava pensando em relação à presunção é o seguinte: a presunção, vamos dizer assim, é um mal necessário, né? É um mal necessário, né? Essa coisa que existe na nossa mente, que é a presunção, né? Essa coisa é um mal necessário, né? Do contrário, a gente não sobrevive, né? Por quê? Sem a presunção, o que se apresentaria nos nossos sentidos? A verdade, né? E a verdade dói, né? Como já... Aqui a verdade doa a quem doer, não é? A verdade dói, né? E muitas vezes a verdade é chocante demais, né? O ser humano que surgiu como ser humano, né? Ele já surgiu na sua estrutura mental, uma coisa chamada presunção. A presunção impede de nós vermos a verdade nua e crua das coisas, né? Porque olhar a verdade nua e crua das coisas, né, exige um preparo que a estrutura humana não tem um preparo para... Não tem uma estrutura. Na verdade, a pedra filosofal é que se encarrega dessa parte, né? O suprassumo da filosofia é que se encarrega dessa parte. A pedra filosofal, o suprassumo da filosofia vai moldando essa estrutura, né, do ser humano de modo que, né, cada vez mais eu esteja preparado para receber a verdade. Quer dizer, para encarar a verdade sem que eu me desestruture, vamos dizer assim, né? Então, a presunção também é uma ilusão necessária, entendeu? Do contrário, o que aconteceria? O trabalho da pedra filosofal, o trabalho do suprassumo da filosofia seria prejudicado, né? Compreende? Uma vez que eu tenho essa coisa da ilusão, e, por exemplo, um exemplo concreto, né? O prazer de sair pedalando de bicicleta. Todos que curtem bicicleta sabem disso, bicicleta é realmente um sonho, vamos dizer assim,
como diria, um arrebatamento, né? É uma apoteose, não é verdade? Para citar algumas palavras, que é esse prazer da bicicleta, né? De você, com o seu esforço físico, poder se deslocar quilômetros de distância, né? Essa magia, né, da bike, da bicicleta, que é uma ilusão necessária, né? Uma ilusão necessária, né? Porque senão, do contrário, a gente não vai ter momentos de relaxamento, né? Do contrário, a gente ia ficar totalmente estressado e a gente vai morrer de infarto, não é verdade? Então a presunção é necessária no sentido de impedir que a gente morra antes do tempo, né? A presunção é uma coisa que está na estrutura mental do ser humano, que é necessária, essa coisa, para que a gente sobreviva, né? Não morra antes do tempo. Do contrário, se a gente não tivesse essa coisa chamada presunção na nossa mente, a realidade, a verdade se mostraria constantemente na nossa mente, nas nossas sensações, né? E aí, o que aconteceria? A gente ficaria completamente estressado, E aí, o que aconteceria? Perderíamos a fome, perderíamos o sono, não é verdade? Ficaríamos absolutamente estressados. Enfim, aí a gente morreria, sei lá, de parada cardíaca, parada respiratória, não é verdade? De infarto, né? Até mesmo de várias doenças que causadas pelo estresse, não é? Então a presunção, o primeiro aspecto da presunção é o seguinte: a presunção é, é, é a ilusão que existe na estrutura mental de todo aspirante, né? Aspirante à pedra filosofal. E em segundo aspecto, a presunção é uma ilusão que é necessária para continuar. É um trabalho próprio da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, né? Que, olha só, o suprassumo da filosofia, a pedra filosofal nos fornece alegrias provisórias, entende? São alegrias provisórias, ilusões provisórias, para a gente ter uma sensação de paz, né, e de tranquilidade, para a gente se regenerar, para poder seguir para poder seguir adiante na nossa luta, né? Então o segundo aspecto da presunção é que a presunção é o próprio trabalho da pedra filosofal, é o próprio trabalho do suprassumo da filosofia, para que a gente tenha, para que a gente possa apreciar ilusões, para que a nossa estrutura física e tudo mais se regenere, né? Então quando a gente sai para ir para um passeio, né? No meu caso, bicicleta, ou quando vocês, não é? Nos seus respectivos hobbies, né? Enfim, quem gosta de... Embora eu não queira falar nesse sentido, mas cada qual com o seu hobby, né? Vamos ao cinema, vamos ao shopping center, não é? Vamos comprar alguma coisa legal, vamos comer alguma coisa interessante, né? Vamos namorar, não é? Então são coisas necessárias para a gente se recuperar, não é? Se recuperar para poder continuar na nossa luta, que é muito dura, né? Todo cidadão, você e eu, sabemos que a nossa luta diária é muito árdua, muito dura,
né? E muitas vezes a gente não consegue nem fugir dessa luta, porque a luta é obrigatória muitas vezes, né? É árdua, dura, né? E estressante. Mas não dá para ficar sempre direto lutando, porque senão a gente morre de infarto, não é verdade? Então, o segundo aspecto da presunção é uma ilusão, é um mal necessário, não é? Eu estava me referindo ao terceiro aspecto da presunção, e é claro que ao falar do segundo aspecto da presunção, eu também acabei indiretamente falando do terceiro aspecto da presunção. A presunção também é algo que foi, vamos dizer assim, se não foi construído pela pedra filosofal, pelo suprassumo da filosofia, é uma coisa que a pedra filosofal, o suprassumo da filosofia administra, não é? Então, quer dizer, é um trabalho da própria pedra filosofal, do próprio suprassumo da filosofia, né? Essa ilusão, essa ilusão provisória, né? Engraçado que, bom, esse terceiro aspecto, que é o trabalho da própria pedra filosofal, do próprio suprassumo da filosofia, eu já acabei colocando esse aspecto, esse terceiro aspecto, no segundo aspecto, né? Acho que todos aqui já perceberam que há esse trabalho da própria pedra filosofal, do próprio suprassumo da filosofia, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, a própria pedra filosofal querendo se fundir à nossa estrutura, né? Por exemplo, isso aqui é uma joia, né? Vamos dizer assim, é uma bijuteria, mas enfim, eu não quero falar bijuteria para essa coisa tão que a gente tem tanto sentimento. Mas enfim, é a pedra filosofal querendo, querendo, querendo pendurar no pescoço da gente, compreende? É a própria pedra filosofal querendo, o quanto mais antes possível, a pedra filosofal quer tirar você do mundo da ilusão e colocar você no mundo da verdade, né? Só que se a pedra filosofal tirar essa presunção, assim, de repente, sem mais nem menos, eu vou acabar não tendo estrutura, né? Então, o trabalho da pedra filosofal é um trabalho contínuo, não é? É um trabalho que demora bastante, não é verdade? Até que, finalmente, a pedra filosofal vai pendurar no meu pescoço e vai, pum, se estabelecer aqui como uma joia, vamos dizer assim, eterna, né? Uma joia que vai ficar eternamente na minha estrutura, né? Não digo estrutura física, isso aqui não é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Mas eu digo uma estrutura, a nossa estrutura a verdadeira, né? Ela vai, por isso que é apenas um exemplo, né? Não é a verdade, é apenas um exemplo. Agora, falando em suprassumo, né? Suprassumo seria aquela essência que o próprio suprassumo está querendo entrar goela adentro da gente, sabe? O suprassumo está querendo entrar goela adentro em nós, né? Só que esse é o trabalho do suprassumo da filosofia, para entrar goela dentro em nós e para transformar, né, a nossa estrutura numa estrutura verdadeira, vamos dizer assim, né? Então é o suprassumo da filosofia querendo entrar goela adentro. E a gente vai engolir, né, o suprassumo da filosofia e vai se transformar nessa coisa da verdade, não é verdade? Então eu estava
falando aí da presunção, né? Do terceiro aspecto da presunção, que é justamente o trabalho, né? Da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, não é verdade? Para que é o trabalho do suprassumo da filosofia, para que a gente para que o processo filosófico ocorra sem ocorra de forma eficaz, né? Então é um longo processo, né? É um longo processo bastante demorado, né? E muitas vezes a gente fica assim, puxa vida, eu estou há tanto tempo nessa busca filosófica e nada, né? E a gente se desanima e fica meio, puxa vida, será que, né, vou fazer outra coisa? No meu caso especificamente, o meu discurso acaba tombando para a franqueza, não tem jeito, tem que falar. Enfim, no meu caso, poxa vida, ao invés de ficar nesse caminho filosófico, puxa vida, a minha aposentadoria, eu ganho uma merreca, eu preciso de mais dinheiro, não sei o que. Será que eu vou procurar fazer um bico, alguma coisa nesse sentido? Eu fico nessa dúvida. Aí o Pedra Filosofal de novo puxo o tapete das minhas convicções e falo: continue nesse caminho filosófico, que você não irá perder nada, não é? E tem sido assim ao longo de mais de uma década, assim, de uma entrega total, né? À busca filosófica. Enfim, o trabalho da própria pedra filosofal que quer se pendurar no meu pescoço e me colocar definitivamente no mundo da verdade. O próprio trabalho do suprassumo da filosofia que quer, o quanto mais rápido, quer adentrar a goela adentro, e eu naquele ato de engolir o suprassumo da filosofia, eu me transformo no que é, vamos dizer assim, a meta, né? A meta derradeira da minha existência, não é? A meta derradeira, a meta final da minha existência, não é verdade? Bom, esse discurso aqui pretende ter 60 minutos, né? Embora eu queira, já tenha dado alguns. Já tenha, vamos dizer assim, delineado, né, o pensamento em relação à presunção, em relação aos três aspectos aí que eu pensei em relação à presunção, não é verdade? Mas vamos tentar cumprir essa meta e aí vamos esperar o que a intuição, não é? Dirá, né? Aqui nesses 15 minutos restantes, não é verdade? Então presunção. Vamos aqui. Gostei é uma palavra que tem bastante sinônimo, né? Presunção tem muito sinônimo. E sinônimos assim bastante interessantes, né? Por isso que a filosofia oriental, os tradutores, né, da filosofia oriental, adotaram essa palavra no dia a dia
do ensino da filosofia oriental, não é verdade? Presunção. Presumir. Vamos ler aqui essa parte do presumir, do latim praesumere, tomar antecipadamente. Verbo transitivo direto. 1. Entender, baseando-se em certas probabilidades. Não é verdade? Imaginar, supor, conjeturar, suspeitar. Tem uma frase aqui. Não existindo prova de culpa, devem os jurados presumir inocência. 2. Ver ou supor antecipadamente. Prever, pressupor. Presumo que tudo sairá conforme planejamos. Presumo. 3. Desconfiar de, suspeitar. O chefe político presumia traições e revoltas. Transitivo indireto. 4. Ter presunção ou vaidade. Arrogar-se, vangloriar-se. Ter ou formar de si grande opinião ou conceito. Presume de inteligente. 5. Julgar-se, supor-se, pretender-se. Quanto a mim, já não leio romances, mas que são a história, a filosofia, senão outras tantas ficções, e talvez mais ousadas, porque se presumem de alicerçadas no real. Ciro dos Anjos, Abdias, página 24. Que frase interessante, não é? Quanto a mim, já não leio romances, mas que são a história, a filosofia, senão outras tantas ficções, e talvez mais ousadas, porque se presumem de alicerçadas no real. Que frase interessante, não é verdade? Quer dizer, tanto a história quanto a filosofia é uma ficção que é alicerçada no real, né? Que tem como base a realidade, mas que também é uma ficção. Eu também concordo, de certo modo concordo com isso, né? Muito embora a história, o historiador procure uma objetividade científica dos fatos, né? Mas, enfim, existe todo um recurso que a linguagem, né, tanto do aspecto estético, retórico, quanto enfim, do que a linguagem escolhe, né, para falar, né? A linguagem vai falar de tudo que aconteceu na história, vai falar de fatos históricos mais relevantes e vai amarrar isso em algum conceito, alguma lógica. Eu estou falando de história, com todo perdão ao historiador, ao professor de história. Mas, enfim, é claro que a história, enfim, do ponto de vista da ética, evidentemente, busca a objetividade científica. Isso é inegável. Presumível, que se pode presumir, supor ou suspeitar. Provável, verossímil. Presunção, que eu já falei aqui. Presunçoso aqui, ó, que ou aquele que tem ou denota presunção. Pretensioso, presunçoso. Pretensioso, né? Um outro aspecto que eu posso falar sobre a presunção, né? Ou tentar falar nesses 10 minutos finais aqui. Presunção eu já falei que é ilusão, que a gente... Uma ilusão necessária, uma ilusão provisória, né? Provisória, necessária, para que a gente consiga caminhar, consiga seguir na nossa empreitada filosófica, não é?
A presunção. A presunção uma das coisas que. Um outro aspecto que eu diria em relação à filosofia oriental é também, também acho que é um privilégio meu também, é um privilégio de você que está ouvindo, não é? Ter essa informação, né? Acho que a nossa estrutura humana provisória, aspirante, não tem. Muitas vezes, quase sempre estamos nos deparando com situações de perplexidade, não é? Né? Em que situações de perplexidade em que a gente, muito embora tenha vivido tantos anos, a gente ainda busca por respostas, né? A gente não entende o sofrimento e a e a e um de, e travei aqui. Enfim, a gente não entende quando a nossa mente está perturbada, está numa angústia, está num movimento de buscar uma luz, está numa vaga insegurança. Olha que expressão bonita, né? Vaga insegurança, não é? Quando a gente sente uma vaga insegurança, né? Isso a gente, quem nós, vamos dizer assim, nós do povo, que pegamos, que tomamos ônibus e metrô, não é verdade? Quando estamos com essa sensação de vaga insegurança, nós olhamos as outras pessoas, encaramos nos olhos das outras pessoas, e essa troca de olhares é muitas vezes uma troca de olhares angustiante, uma troca de olhares muito pesada, não é verdade? Muito, muito, vamos dizer assim, muito nebulosa, muito escura, não é verdade? Então a gente sente muito isso, não é? Eu acredito que todos assim, todos nós à sabedoria, aspirantes à sabedoria, nós todos, você e eu, que você que está assim já muito interessado nesses 60 minutos de discurso, somos aspirantes à sabedoria, né? É claro que tem os que já sabem, né? Os sábios, né? Bom, isso já é um detalhe da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia. Mas nós assim, seres humanos comuns, aspirantes, né? Constantemente estamos tentando buscar no nosso cérebro, no nosso pensamento, uma luz, uma resposta, né? Eu particularmente sou eu, eu não consigo essas ações das empresas assim que cultivam as ações das empresas que cultivam o nosso querido café, né? Vamos subir de novo, né? Porque eu ainda continuo sendo de uns anos para cá eu não era. Eu sou um baita apreciador do café expresso, né? O café expresso bem tirado naquela máquina italiana, o Italian Coffee. Ai, 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 que delícia. Enfim, é a nossa saída, né? As ações dessas máquinas. Nem todas as lanchonetes têm uma máquina de café italiano. Uma máquina de café italiana, né? Uma máquina italiana de café, Italian Coffee. Se eu estou correto, né? Pelo menos o que eu tenho visto, né? Dessas máquinas. Se eu estou correto, né? Se eu estou correto. Deve ser italiano, não sei. Mas e nem todas as lanchonetes, todas as padarias, né? Deve ser caríssima essa máquina, né? Deve ser muito cara essa máquina para que as lanchonetes, as padarias, né?
tenham, né, nos seus estabelecimentos essas máquinas de café. Então eu acho que o café, a própria palavra café, ela representa, no contexto brasileiro, da língua portuguesa, acredito eu, essa coisa do, bom, se a gente não tem a fé, pelo menos um café, né? Pelo menos um café. Não é verdade? Né? Já que a gente não tem ainda a fé, vamos dizer assim, né? Já que a fé ainda é uma coisa distante da nossa realidade, que ao menos o café seja primoroso, não é verdade? Que ao menos o café seja é, poético, não é verdade? Que ao menos o café seja um café filosófico, não é verdade? Então é nesse sentido. Faltando aí cerca de 4 minutos aí para encerrar os 60 minutos dessa gravação, falando bastante em presunção, espero que vocês tenham compreendido que a presunção, primeiro, é a ilusão, né, do aspirante à pedra filosofal. Segundo, a presunção é uma ilusão necessária, é um mal necessário, né, ao aspirante ao suprassumo da filosofia. Terceiro, é a própria pedra filosofal, é o próprio suprassumo da filosofia que administra a nossa presunção para que a gente não fique iludido a vida inteira, para que a gente não se desiluda de uma maneira tão chocante, né? A gente vive se desiludindo, mas uma vez que a pedra filosofal, o suprassumo da filosofia administra, né, essa coisa da nossa presunção, quando a ficha cai, quando a gente volta para a realidade, né, quando a roda gigante desce para a gente voltar para o chão, né, quer dizer, essa volta para a realidade não seja tão chocante, não é verdade? Porque se for muito chocante, a gente entra em, a gente pode fazer alguma besteira, compreende? Pode, enfim, fazer coisas erradas. Então, o terceiro aspecto é o próprio trabalho da pedra filosofal, do próprio suprassumo da filosofia, que administra, não é verdade, a nossa presunção, de modo que a gente possa progredir, possa avançar rumo à pedra filosofal, rumo ao suprassumo da filosofia, né? Basicamente, era isso que eu queria falar. Acho que eu esqueci de algum detalhe ou outro, não me recordo agora, mas falta 1 minuto e pouco. A conclusão aqui, realmente, me lembrando agora, felizmente, é de que eu e você, a gente não deve se preocupar tanto, né? A gente não deve se preocupar tanto, né? Não se preocupe. Essa é a conclusão. Não se preocupe, né? Não se preocupe, né? Existem, vamos dizer assim, dias de sol e dias de chuva que fazem parte do aspirante à pedra filosofal. Então, esses altos e baixos fazem parte, né, essa ilusão e desilusão, né, fazem parte, né? Então, é claro que existe um conceito filosófico mais profundo que eu vou falar, que é bom vocês saberem, que se chama mente dupla, né? Essa mente dupla, né, desses altos e baixos, fazem parte, né, do aspirante à pedra filosofal, né? Então não se preocupe, né? Isso faz parte, né? A mente dupla. Bom, fiquei com uma coisa
para pensar em mente dupla, não é? Que é a conclusão dessa final, né, dessa gravação, não é? Então, faz parte do aspirante à pedra filosofal, faz parte do aspirante ao suprassumo da filosofia, a mente dupla dos seus altos e baixos. Muito obrigado.